Depois de 135 milhões que foram pedidos ao Vorcaro, nós ainda estamos ouvindo falar do Bolsa Família, lembrando a vocês de que o Bolsa Família não é suficiente para bancar uma família inteira, né? No máximo, tirar a pessoa da situação de vulnerabilidade alimentar e olhe lá. É realmente, assim, de uma canalice falar esse tipo de coisa. E aí, falando disso, já que nós entramos no assunto, eu quero trazer para vocês alguns comentários da Daniela Lima da escala 6x1, tá? Porque a escala 6x1 sentaram nela, a gente sabe disso. Tá dependendo da decisão do Alcolumbre, mas ela precisa voltar ao debate. Porque é uma pauta que está sendo utilizada como pressão, e por isso que eu vou trazer a Dani Lima aqui falando para vocês. Gente, bora lá! Eu tô vendo aqui porque eu acho que teve um Pix aqui que mandaram. Opa! Teve sim! Maravilha! Agora faltando R$50, gente, mais 2 membros. Bora lá! Socorro Deus! Estamos acabando a nossa live, eu preciso entregar para o Pedro Zambarda, mas antes eu quero falar aqui como tá, a quantas anda a tal da nossa amiga escala 6x1, né? Vamos ver a quantas ela anda, né? A que horas ela volta. Vamos lá, vamos ver aqui. Dani Lima, falando do assunto. Falar de política agora, mas nesse caso também tem a ver com economia. Vamos tirar da gaveta aqui a história da escala 6x1, da PEC, que muda a escala 6x1 no Congresso Nacional, no Senado especificamente, e a atuação de Davi Alcolumbre, deixando o governo federal um pouquinho mais animado, mas com ressalvas nesse meio de ano aí, todo mundo já pensando no recesso e Copa do Mundo para lá e tal. Daniela Lima, o que você tem para contar para a gente sobre essa história, hein? Não, sabe o que é, Felipe? Não foi o Chacrinha que cunhou aquela "eu não vim para explicar, vim para confundir"? Isso mesmo. Então, é mais ou menos essa lógica do Alcolumbre quando se trata da escala 6x1, né? Ele já chamou a pauta de eleitoreira, já disse que empurrado na pressão não vai. Lá atrás, há umas 4 semanas, né, eu contei que ele havia sinalizado que ia liberar a proposta para ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, dando início efetivo à tramitação, para que tivesse a nomeação de um relator. Nada aconteceu feijoada. Agora voltam a especular sobre os sinais que a Alcolumbre teria dado de que iria destravar a tramitação do fim da escala 6x1 e mais, né, com uma benesse, que seria uma emenda para que o fim da escala 6x1 não tivesse tempo de transição. Agora, veja só, se passa no Senado sem tempo de transição, ou seja, né, o patronato, pelo projeto aprovado pela Câmara, teria um prazo grande, inclusive, para se adaptar ao fim da escala 6x1, com todos os seus trabalhadores registrados em carteira, né? Trabalhadores autônomos, de aplicativo, de app, aqueles que fazem seu próprio horário. Isso não vale para vocês. Você é autônomo, portanto, você faz o seu próprio horário. Quem tem carteira registrada, esse sim já não poderia trabalhar na escala 6x1, teria direito, veja só, a 2 dias de folga por semana, e estão debatendo isso como se fosse um grande fim do mundo. Dito essa parte, o Alcolumbre, a Câmara aprovou o fim da escala 6x1 com uma transição. Ou seja, dando um tempo para os patrões se adequarem à nova realidade, em que os funcionários não folgam apenas um dia, mas 2 por semana. O Alcolumbre está flertando com a ideia de não ter esse tempo de transição e de aplicação imediata. Se faz isso, o projeto volta para a Câmara. Ou seja, na prática pode adiar a aprovação da escala 6x1. Mas a grande questão é, enquanto ele não der um pontapé efetivo na tramitação da proposta, fica esse jogo de empurra. A pressão está muito grande por parte da esquerda, nas redes sociais, porque até aqui o presidente do Senado vem segurando na unha essa e outras propostas de interesse do governo. Bom, Tá certo, Dani. Aqui é o que a gente tem, infelizmente, estão sentados na escala 6x1, né? A gente sabe disso. E para a gente terminar assim, um pouco mais suave, vamos colocar dessa maneira, vou trazer uma bagaceira para vocês.
Virgínia, nossa Virgínia Betiane dos Santos, ela mesma, a nossa tigrinha, né? Ela resolveu lançar uma IA com a sua personalidade, gente. Pois é, eu juro que isso aconteceu, tá? Eu vou trazer para vocês a dona Tigrinha falando aqui. Ela teve a moral de lançar um chatbot com a personalidade dela. Eu falo para vocês, vocês vão fazer aí vocês vão usar a IA da dona Tigrinha? Olha, é muito fácil pegar dinheiro de trouxa, cara. É como eu brinco com vocês. Enquanto tiver cachorro, pulga não anda a pé. Eu vou colocar essa. Vamos lá. Peraí. Então, agora vocês podem falar comigo pela Vestio. E lá eu vou conseguir dar conselhos para vocês. Tive uma ideia e eu quero compartilhar junto com vocês. O negócio é o seguinte: recebo muitos directs todos os dias, graças a Deus, muito obrigada por isso, muito obrigada por todo carinho. Só que eu não consigo responder todos. Eu vou escolher um direct para responder junto com vocês. E vamos ver o que eu acho por aqui. Gostei desse. Eduardo Oliveira mandou assim para mim: Vi, tem um jantar de aniversário esse final de semana, vai ser num restaurante mais descontraído. O que você me sugere? Então, eu amo calça jeans. Eu acho que a calça jeans é despojada e para um jantar descontraído dá certo. E eu não sei se um camisetão ou se uma blusa mais chique. Mas uma calça jeans bem bonita. Gente, imagina o naipe disso. Você entrar na IA para saber a opinião da Virgínia, meu Deus. Ai, né, meu Deus, eu não aguento mais essa história de Beth. Ai, eu não aguento mais essas pessoas ganhando dinheiro desse jeito, a gente sofrendo aqui na live para bater R$100 de uma meta, e eu sou obrigada a ouvir esse tipo de coisa. Vamos. E agora eu tive a ideia de fazer essa mesma pergunta aqui na Vestio. Vamos ver. Gente, eu simplesmente falaria exatamente isso. Amo, amiga. Calça jeans é vida, sério, não tem erro. Eu, Virginia, se fosse você, jogava uma calça jeans bem linda. Pode ser uma wide leg ou uma mais certinha. Colocava um body super chique, uma blusinha chique, igual eu falei. Eu falaria exatamente assim. Eu amei. Eu recebo milhares de mensagens todos os dias e já falei, sou muito grata por isso. E era meu sonho conseguir responder todos. Então, agora vocês podem falar comigo pela Vestio. E lá eu vou conseguir dar conselhos para vocês, dicas, conversar afiado. Então já baixa o aplicativo e me conta se eu arrasei nas dicas, tá bom? Eu queria que ela me desse Pix, a minha parte. Será que ela consegue me mandar em Pix? E aí ela tem que me ajudar com dinheiro. E não dessa maneira. Entendeu? Literalmente, é o que eu tenho para dizer. E para a gente finalizar aqui, eu vou trazer para vocês o seguinte, tá? Tem um videozinho aqui, um resumo sobre a prisão do Bolsonaro. Vamos ver como é que foi esse negócio da prisão domiciliar dele. Vocês sabem que o Bolsonaro continuou aí na domiciliar na semana passada, por conta de toda aquela palhaçada que aconteceu na investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, e acabou que, no final das contas, tanto a PGR como a Polícia Civil colocaram ali que não teria tido nenhum tipo de problema por conta da arma ter sido deflagrada, e ela estava na casa do Bolsonaro. Bom, ele em prisão domiciliar. Mas eu vou trazer para vocês aqui para a gente finalizar. E de antemão eu já deixo o cupom da contracorrente aqui embaixo, tá? Que é o cupom Folha 25, aqui embaixo, para que vocês entrem no site e quaisquer dos títulos lá vocês podem usar o cupom e vocês terão 25% de desconto. Vamos lá, que eu quero passar esse vídeo para vocês e já Pedro Zambarda com Julian Lemos, vamos! Pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, de manter a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, levantou questionamentos importantes sobre a justiça brasileira. O ex-presidente da República foi condenado a 27 anos e 3 meses por organização criminosa e tentativa de golpe de Estado. 11 de setembro de 2025. Aí, deixa eu só... eu não vou colocar essa parte do Jornal Nacional, vou colocar já aqui.
tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar, tentou retirar o objeto à força, em provável tentativa de fuga. Perdeu o processo. Foi enviado para o presídio da Papuda. Deixou de lado a pose de machão imbrochável e indestrutível e assumiu a pele de um senhor frágil, com muitos problemas de saúde, e voltou para os cuidados da esposa no aconchego do seu lar. Em março, durante entrevista para a Globo News, o advogado Marco Aurélio Carvalho foi preciso sobre o que estava acontecendo. Está em jogo é a aplicação seletiva da lei penal, que a gente quer para Chico, a gente também quer para Francisco. Nesse caso, se estiverem presentes os requisitos materiais, é claro que deve ser concedida a prisão domiciliar para o ex-presidente Bolsonaro. Mas a questão é que esse direito / benefício nunca parece alcançar uma parte importante da população carcerária, que é formada por uma imensa maioria de pessoas pobres, pretas e periféricas. O Supremo tem uma oportunidade singular de reafirmar sua independência, de reafirmar sua neutralidade, julgando sem qualquer tipo de seletividade, reafirmando a sua vocação contra-majoritária, não deixando, evidentemente, qualquer tipo de pressão fazer a diferença, né? Pressão de uma horda, de um determinado grupo, de uma determinada pessoa, de quem quer que seja. Nós sabemos que o ex-presidente Bolsonaro hoje está em condições muito dignas, né? Está preso, mas ele está preso numa cela de 65 metros quadrados, que é maior do que muita casa de muita família brasileira. Ele tem um acompanhamento médico diário, ele tem acompanhamento de nutricionista, de psicólogo, enfim, ele está em melhores condições do que a imensa parte da população brasileira e seguramente do que quase toda a população carcerária. Se for concedido esse direito / benefício para o ex-presidente Bolsonaro, que também seja reconhecido para todo e qualquer brasileiro que esteja preso nas mesmas condições. Mesmo depois que, por acaso, foi descoberto que Jair Bolsonaro, o presidiário Jair Bolsonaro, possuía armas em casa, a justiça brasileira decidiu que ele deve continuar por lá. Veja o que os comentaristas do canal Meteoro disseram sobre essa trama bizarra. E aí a gente falou aqui, eu lembro que eu passei esse corte da Meteoro aqui, mas o que mais importa nessa história toda é a gente falar de que ele nem tinha que estar com uma arma, gente. E assim, só o fato de ter essa análise, e ainda depois de toda a bizarrice envolvendo a Polícia Civil, olha só a quantidade de armas que ele tinha em nome dele. O Alexandre de Moraes teve que pedir para que essas armas fossem entregues à Polícia Federal. Entendeu? Então, assim, virou um rolo de café com bolo, porque o próprio Bolsonaro confessou de que um agente da Polícia Federal teria permitido que ele mantivesse uma arma em casa, porque ele tem 3 mulheres junto com ele na domiciliar. Eu falo para vocês, gente, é totalmente fora da doutrina majoritária. É o que estava comentando ali o Marco Aurélio de Mello, se bem que ele estava falando ainda do tempo que ele estava na Papudinha, mas é exatamente contra tudo. Eu queria ver, eu falei para vocês, eu queria ver se fosse uma faquinha de rocambole. Uma faquinha de rocambole. Eu queria ver um preso qualquer sendo pego com uma faquinha de rocambole, se ia ser a mesma história. Se você tem um preso que é encontrado com um estoque, uma bicuda, que é o nome daquelas armas que eles fazem na cela, raspando colher, raspando cabo de escova de dente, raspando grade, tudo, a pessoa vai, inclusive, ter sua pena aumentada, vai acabar sendo denunciada dentro da cadeia, vai ter sua pena aumentada, mas o que acontece? O que vale para preto pobre não necessariamente vale para branco rico. Tem esse ponto. Né? Porque o presidente Jair Messias Bolsonaro, o que tudo indica, tinha uma arma funcional na sua mão, só não estava totalmente funcional, porque exatamente teve que ir para o conceito que teriam tirado uma parte da arma para que ele não usasse, não se machucasse, não machucasse terceiros naquilo que eles alegam ser aquela crise psicótica que ele teve por tomar os medicamentos e levou ele a derreter a tornozeleira, que essa história é muito esquisita ainda, eu acho difícil de acreditar, mas vá lá, ainda há sim a crença de que ele tentava fugir, mas é outros 500. O fato é que Bolsonaro, ele cometeu uma infração que poderia levá-lo de volta para a Papudinha, para os 65 metros quadrados lá do seu estúdio na Papudinha. A questão é que Bolsonaro foi para casa para quê? Para se tratar de condições de saúde, do soluço, de outras condições de saúde recorrentes. Não para poder olhar armas
e pensar, precisa estar com essa arma funcional. Por quê? E vamos lembrar a justificativa que ele deu. Porque ele tem 3 mulheres em casa. Ele queria usar a arma. Não é que ele tinha uma arma da Guerra Civil Espanhola, da Guerra Civil Norte-Americana, ou da Revolução de 24 aqui em São Paulo, da Revolta de 24, e ele queria arrumar ela esteticamente para deixar na parede, de forma não funcional. Não, ele queria usar. Era uma Glock 9mm. Era uma Glock, era 9mm, gente. Você compra, inclusive, armamento de uso restrito, não exclusivo, mas restrito. Para terminar, o ponto é o seguinte... o que tudo indica e o que dá a entender é que neste momento em que o Supremo Tribunal Federal está fragilizado por conta de toda a questão de Banco Master, por conta de toda a briga com o Congresso Nacional, por conta de toda a pancadaria que o Supremo está levando, a própria posição do Moraes acaba mais enfraquecida e ele está evitando ter que tomar uma decisão que, neste momento, seguindo a letra fria da lei, seria levar Bolsonaro de volta. Porque se ele tem saúde para consertar a arma, achando que ele consegue defender 3 mulheres em casa usando uma arma, ele está bem para poder cumprir a sua pena em regime fechado. Eu quero pegar esse ponto aqui do Sakamoto, maravilhoso. Eu havia falado que parecia uma tentativa de não politizar a prisão do Bolsonaro, porque é isso que os bolsonaristas querem, uma politização da prisão do Bolsonaro, de colocá-lo, mantê-lo como um preso político, para que isso possa ser capitalizado no palanque do Flávio, né? Então, é muito importante... eu vou até procurar isso que você está falando, Leda. A gente entender que sim, pode ter sido, tá? Pode ter sido uma tentativa de botar panos quentes agora, que é uma reta final de eleição, tá? Com o STF mais enfraquecido, sim, principalmente o Alexandre de Moraes, visto que toda e qualquer decisão dada pelo Alexandre de Moraes vai ser utilizada para capitalizar ao lado deles, no caso do Bolsonaro, principalmente, por conta não só do fato dele ser um ex-presidente, mas por conta de todo o histórico de saúde que ele tem, do quadro clínico. Então, foi muito maravilhosa essa análise que o Sakamoto fez. E é importante a gente dizer que a PGR acaba, nesse caso, mandando mais do que o próprio Moraes, porque a Polícia Civil fez o laudo considerando que o Bolsonaro estava com a arma estaria legalizada dentro da casa dele, ele não teria utilizado, ele não teria saído da casa para tentar arrumar a arma, o que já é por si só um absurdo, só o fato da arma estar lá, isso já nem deveria ter sido objeto de discussão. E a PGR acompanhou o laudo da Polícia Civil, o Alexandre de Moraes acabou que não teve muito o que fazer, porque isso iria contrariar também todas as outras manifestações dos autos, tá? Então também é importante dizer. E ali, nesse caso, o Gonê e o Alexandre de Moraes, eles estavam tratando da execução do Bolsonaro. Então ali, eles não iriam fazer o mérito da questão da arma. Eles deveriam apreciar apenas se teria sido uma falta grave ou não, possibilitando ou não o retorno dele para a Papuda, porque esse inquérito não chegou a virar um processo, e ele foi feito pela Polícia Civil do Distrito Federal, que foi quem apreendeu a arma com o segurança do Bolsonaro. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!